Eu vou trazer um tema agora muito importante, sério no nosso Tribuna Independente. Eu recebo aqui na nossa casa a doutora Roberta Fittipaldi, que é pneumologista, falando sobre os malefícios do tabagismo e a sua relação com o enfisema pulmonar. Tudo bem, doutora? Boa noite. Fábio. Seja Boa noite. bem-vinda novamente ao nosso Tribuna. E nós vamos falar de um assunto que eu acredito que muitas das pessoas não têm um conhecimento muito amplo sobre isso. Eu percebo que aquelas pessoas que fumam, elas criam, de certa maneira, uma resistência de aceitar que podem ter enfisema pulmonar. Essas pessoas que estão ativamente fumando, correm esse risco mais seriamente do que quem não fuma, doutora? Boa noite. Boa noite, Fábio. Então, o principal fator de risco para o desenvolvimento do enfisema pulmonar é, sim, fumar, tá? Porque o cigarro, ele tem produtos tóxicos, que ele vai, a partir do momento que ele é inalado cronicamente, ele pode destruir as estruturas pulmonares. Tá. Tá? Algumas pessoas têm uma predisposição genética maior ao desenvolvimento do enfisema e outras não, mas o risco é igual para todo mundo. Tá. Quando que eu sei que eu tenho enfisema pulmonar? Qual que é a principal característica? Então, a principal característica do enfisema, primeiro, é ele ser desenvolvido em pessoas com mais de 50 anos. Tá. Tá? E os sintomas iniciais podem ser tosse, e é uma tosse que pode ser seca ou uma tosse com catarro. E, às vezes, a pessoa que fuma por longos períodos, ela acha que essa tosse é normal, é uma tosse do cigarro. E acaba não entrando em contato com o médico, não procurando assistência por conta disso. Mas a tosse é, sim, um dos primeiros sintomas do enfisema, seguida de falta de ar. E aí a pessoa acaba tendo cansaço, fadiga para fazer atividades que ela antes conseguia fazer normalmente. Então, tosse e falta de ar, principais sintomas. O enfisema, na verdade, ele é uma deficiência ou ele de fato, é irreversível? É algo que, quando eu tenho enfisema, não tenho como voltar mais atrás? É uma doença crônica, É sim. crônica. É uma destruição crônica do pulmão. E aí, uma vez diagnosticado, esse enfisema, ele é para sempre. Tá. O que a gente pode fazer é parar a sua progressão. Tá. Então, parando de fumar, você evita que o enfisema avance. É o único fator que faz com que a doença não progrida. Sabe que a gente vê muitas pessoas que têm enfisema que estão no baixo peso ou emagrecem muito. Existe alguma relação? Existe, porque, na verdade, o enfisema, ele cria um processo inflamatório dentro do pulmão, como se fosse um machucado, realmente, né? E esse processo inflamatório, ele libera substâncias no organismo, que são substâncias que fazem com que essa pessoa perca peso. Tá. São substâncias inflamatórias que fazem com que a pessoa perca ou não ganhe peso. Entendi. Isso também dificulta a respiração. E a falta de ar, então, fica mais eminente. Mais, isso. No caso da gente ter essa desconfiança, nós percebemos, de repente, esses sintomas. Como que eu faço o diagnóstico do enfisema pulmonar? Então, o diagnóstico é, sim, pela parte clínica, né? Então, é um paciente que, obrigatoriamente, ele vai estar fumando ou fumou em algum momento da vida dele, tem tosse, tem falta de ar. E aí a gente faz exames complementares. Os exames principais são a espirometria, ou prova de função pulmonar, que é um exame que a gente diz que é um exame de sopro. O paciente vai soprar em um aparelho e a gente vai ver qual foi o dano em porcentagem que o cigarro causou àquele pulmão. O outro exame é a radiografia de tórax ou uma tomografia de tórax, que a gente consegue ver a destruição das estruturas do pulmão. Pessoas que pararam de fumar, por exemplo, há 10 anos atrás, 20 anos, enfim, já um tempo longo, elas correm o mesmo risco de ter enfisema? Sim, correm o mesmo risco. Por quê? Porque, naquele momento, o cigarro pode ter lesado o pulmão, causado esse processo inflamatório, e esse processo inflamatório, como a gente comentou previamente, ele é crônico. Então, ele se perpetua... Aos pouquinhos crescendo, doutora, ou não? Se a pessoa parou de fumar, a tendência é não crescer. Tá, ok. Tá? Mas ele existe. Tá. Então, no caso da evolução da doença, nós podemos dizer que, obrigatoriamente, aquelas pessoas que fumam atualmente precisam fazer um exame para se ter certeza de que não possui enfisema pulmonar, não é isso? Elas são mais suscetíveis a ter o enfisema. Exato.
E quem parou de fumar, se tiver algum desconforto nesse sentido que nós estamos falando, Isso. deve procurar Exato. o médico imediatamente. Quais são os tratamentos que nós temos para o enfisema? Então, hoje, o principal tratamento para evitar a progressão do efizema é parar de fumar. Então, é a primeira coisa. Primeira coisa, tá? E depois a gente tem tratamentos para o alívio dos sintomas. Então, é para diminuir a tosse, para controlar a tosse e para controlar o principal sintoma, que é o sintoma mais incapacitante, que é a falta de ar. Tá. Então, são tratamentos com medicações broncodilatadoras. A fisioterapia que é aplicada, ela faz com que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida? Sim, para todos os pacientes com efizema é indicado a fisioterapia. Tá. A fisioterapia, é lógico que ela vai ser mais importante nos pacientes que tenham um efizema mais grave, mais avançado, porque ela ensina o paciente a respirar de novo. Então, ela ensina o paciente a lidar com aqueles sintomas. Tá. Fora isso, ela reabilita a musculatura do paciente para ajudar na respiração, principalmente a musculatura do diafragma, que é o principal músculo da respiração. No caso das pessoas que não tratarem um enfisema, quais são as complicações? Então, a principal complicação hoje do efizema é a agudização da doença. O que é isso? O paciente ele tem aqueles sintomas de tosse, falta de ar e não se trata. De repente, ele piora. Ele fica em uma situação de uma falta de ar extrema, de uma falta de ar... como a gente diz, insuficiência respiratória, ele piora da tosse e ele vai acabar indo para o serviço de saúde para ser consultado por conta disso. Tá. Pneumonias, tá? Também são complicações decorrentes do efizema e não diretamente do efizema, mas ligado ao cigarro, o desenvolvimento do câncer de pulmão. Tá. Que é o pior de todos, né? Sim, que é o mais grave. Pode levar a óbito, inclusive, Sim. não é isso? Vamos às perguntas dos telespectadores? Você que está aqui acompanhando o nosso programa ao vivo pode e deve participar. O Tiago vai colocar para a gente o número 11 95033 6870. O telefone está aqui comigo. Você envia, por favor, a sua mensagem por escrito com o seu nome e a localidade de onde você está falando. A Helena Ramos Brizola, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, pergunta: por que enfisema faz o pulmão chiar, doutora? Então, porque ele acaba lesando essas estruturas do pulmão, que são os brônquios, né? Os brônquios são as estruturas que levam o ar para dentro do pulmão. E a partir do momento que esses brônquios eles estão lesados, eles estão inflamados, eles se contraem. E essa contração, quando o ar entra, ele não consegue sair. E o barulho do ar que não sai dos brônquios é o chiado. Tá. O Carlos Eduardo, de Peruíbe, São Paulo, pergunta o seguinte, ele fala: doutora, eu parei de fumar, e então quero saber quais são as minhas chances de estacionar o meu enfisema. Ou isso não tem absolutamente nada a ver. E ainda, o que eu posso fazer para estacionar a minha doença no ponto que ela ainda está? Tá. Então, a primeira coisa é saber se realmente o senhor tem efizema, tá? Se o senhor tiver efizema, parar de fumar. Parar de fumar, como eu falei, é o principal fator de risco para impedir a progressão da doença. Em segundo plano, é utilizar as medicações receitadas pelo seu médico, se tiver indicação nesse momento. Essas medicações, geralmente, elas são muito fortes, não? Não, elas são broncodilatadoras, que são as famosas bombinhas, tá? Hoje, existia um estigma antigamente que a bombinha dava problema. Sim. E etc, etc. Hoje, a indústria farmacêutica, ela otimizou isso, ela melhorou muito. Então, essas bombinhas são seguras para a maioria dos pacientes com efizema. Então, se você tem efizema e tem indicação de utilizar a medicação, não tenha medo de utilizá-la e, é lógico, vai fazer a utilização com acompanhamento médico adequado. Vamos agora à pergunta que vem lá de Paraty, no Rio de Janeiro. Alexandre Mendes, que pergunta, ele fala assim: doutora Roberta, a minha filha diz que o narguile não faz tão mal quanto o cigarro. Isso é verdade ou os prejuízos a longo prazo são os mesmos? São os mesmos. Quer dizer, não tem a menor diferença em ser narguile ou o tabagismo convencional? Não tem diferença. O tabagismo convencional, ele é um hábito diário
e o narguilé é um hábito mais ocasional. Mas a quantidade de substâncias tóxicas e o risco do desenvolvimento de doença pulmonar, ele é o mesmo. Muito bem, vamos agora à Vitória no Espírito Santo. Quero agradecer a enorme audiência que nós temos aí. Obrigado pelo carinho, viu? A Joana de Souza pergunta quais são, doutora, as relações do enfisema com o câncer de pulmão. Todas, né? Como você falou agora há pouco, não é isso? Sim, é porque os dois estão ligados ao cigarro. É uma evolução, na verdade, Não, né? não é uma evolução. Quem tem enfisema pode ter ou não câncer. Ah, é? É, porque o desenvolvimento do câncer, ele está ligado ao hábito de fumar, mas também está ligado a fatores genéticos, que até o momento, na medicina, a gente tem muito pouco a dizer qual é o paciente que vai desenvolver câncer ou não, câncer de pulmão ou não, tá? Mas o câncer e o enfisema, eles andam de mãos dadas porque o principal fator de risco para as duas doenças é sim o hábito de fumar. Tem muitas pessoas participando, eu quero agradecer. Olha só, tem uma pessoa que está fazendo uma pergunta muito interessante. Ela falou assim, boa noite, Fábio e doutora. Meu nome é Maria Regina Rodrigues. Eu estou com uma tosse, doutora, fortíssima. Não tive bronquite ou asma de criança. Fui ao pronto-socorro da minha cidade, foi indicado uma inalação com soro e 2 medicamentos. O médico suspeita de asma ou bronquite. É possível ter essas doenças depois de alguma idade, como a minha, por exemplo? E ela completa que ela é de Jaú, em São Paulo, e diz que ela não fuma mais na sua casa. Na sua casa tem fumantes. Se o fato dela ser uma fumante passiva pode ter esse caso agravado. Então, é mais raro o fumante passivo desenvolver efizema, tá? Mas pode acontecer, sim. Mesmo que a pessoa seja casada com um fumante, por exemplo? Sim. Existem alguns relatos, mas é raro. É muito raro. Muito raro. E outra coisa que pode acontecer é a inalação dessa fumaça, mesmo como fumante passivo, gerar um quadro que a gente chama de hiperreatividade brônquica, com chiado, com tosse, com secreção. Mas, enfim, é como se fosse uma alergia aguda àquela fumaça, mas não se configura a asma. Porque a asma é uma doença genética. Geralmente, ela se manifesta na infância, ela tem um platô, né? Ela tem uma melhora na adolescência e no início da vida adulta, e depois ela pode se remanifestar, principalmente nas mulheres depois da menopausa e nos homens após os 50 anos. Mas, desculpa, o nome da... Já perdi. Enfim, mas você que fez essa pergunta dos seus sintomas e da tosse, é importante que você consulte um médico, um pneumologista, principalmente, para saber o que está acontecendo realmente com você. Já que a doutora falou sobre nome, por favor, coloquem o nome também nas suas perguntas, tá? A Márcia Rodrigues está perguntando o seguinte, doutora Roberta, eu tenho enfisema, eu parei de fumar tem pouco mais de 1 ano. Como eu devo fazer para praticar exercícios uma vez que eu me canso fácil? Tá. Então, a primeira coisa é avaliar o grau do seu efizema. Para avaliar o grau, a gente precisa fazer a prova de sopro ou espirometria ou prova de função pulmonar. Depois disso, a gente vai aliviar os seus sintomas com as medicações, geralmente medicações broncodilatadoras. E para voltar a fazer exercício, para ter o fôlego, é indicado a fisioterapia respiratória. Olha só, tem uma pergunta longa também, vou pedir para vocês fazerem as perguntas curtinhas. A Jainara, de São Luís do Maranhão, um abraço a São Luís do Maranhão. Ela diz assim, doutora, a minha mãe tem enfisema pulmonar, nunca fumou, faz tratamentos, como a doutora falou, e ela tem uma mancha no pulmão. O médico disse que nunca falou o que realmente ela tem. Ela tosse muito, e essa tosse vem seguidas de secreção. Com as fisioterapias, ela consegue retomar a qualidade de vida? Então, a primeira coisa é saber o que realmente está acontecendo, né? Pelo que eu entendi na tua pergunta, a sua mãe tem efizema, então, mais uma vez, a gente precisa saber o grau desse efizema para tratá-lo. E essa mancha no pulmão, como você citou, é irreversível, né? A gente tem que saber o que é, porque pode ser um monte de coisa, tá? E aí Não necessariamente, então, a mancha é um enfisema? Não necessariamente. Isso é um termo popular, né?
mas que pode significar um monte de doença. Isso precisa ser melhor investigado pelo médico dela e melhor explicado também para que possa delinear um melhor tratamento. Muito bem. Quero agradecer aqui a doutora Roberta Fittipaldi, pneumologista, muito esclarecedora a nossa entrevista, o nosso papo. Quero passar os contatos. O telefone para contatos é 11 São Paulo 2151 9205, está aparecendo aqui no vídeo, 21519205. O site é www.pneumologiafittipaldi.com.br. O Instagram da doutora, @DRA Roberta Fittipaldi. E o Facebook, @DRA Roberta Fittipaldi. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Você, Fábio. Quero passar aqui quem foi que ganhou, né, o CD da Claudete Soares da Laide Costa. Nós vamos mandar esse CD para Goiás, Valparaíso de Goiás. Vai para o Ronaldo Medeiros Júnior. Tá certo? Final do telefone 5276. A produção vai entrar em contato com você. Obrigado a todos que mandaram mensagens aqui. Foram inúmeras. E a você que ficou com a gente aqui, quero fazer um convite. Olha, na quinta-feira, nós temos aqui no nosso programa a volta da Pamela Magalhães, a psicóloga que estava viajando. Ela estava em Portugal e volta ao nosso programa nesta quinta-feira. Também vamos receber o médico pediatra e neonatologista, Dr. Nelson Douglas Ezenbaum, que ele vai esclarecer para a gente as dúvidas sobre a vacinação. Eu vi muita gente falando, olha, não vacine seu filho, sua filha. É importantíssima essa nossa entrevista, não perca na quinta-feira. Além de uma conversa séria com o advogado Omar Tarran, falando sobre o futuro da Lava Jato. Será que ela vai acabar? Será que ela vai continuar? Nós vamos conversar tudo isso com o Dr. Omar na próxima quinta-feira. Continue na Rede Vida, alegria está com você, a gente se vê lá na quinta-feira ao vivo. Beijo no coração, tchau. Antes da gente dar nome já era pra sempre, e eu com medo de ser. Mas quando eu falo de amor por aí, é pensando em você.